Alô, boa tarde, estamos de volta para mais uma rapidinha do professor. Meus queridos amigos, quantas vezes não ouvimos a seguinte frase ou a seguinte notícia ao meio-dia do dia 31 de dezembro? Já é ano novo na Austrália. Eu, quando era criança, ficava um tanto quanto perturbado com essa informação. Como assim eles vivem em outro tempo? Eu era meio burrinho. Eu não entendia esse negócio de fuso horário. Bem, mas você deve estar se perguntando, tá, mas e daí? Por que você está falando sobre tudo isso? Porque é uma analogia que, em algum sentido, pode ser aplicada aos Estados Unidos. Parece que os Estados Unidos estão vivendo em outro tempo, em outro ano, por exemplo. Já é ano novo nos Estados Unidos. Isso porque os Estados Unidos entraram num ano em que não existe mais ONU. Muita gente já está pensando nessa possibilidade do mundo viver sem ONU. Mas, Organização Mundial, Organização das Nações Unidas. Mas, por enquanto, isso é possível apenas desde a cadeira de Donald Trump, ou na cadeira de Donald Trump, porque a sua decisão de ocupar Gaza, transferir os palestinos para outro país, é como se fosse uma pá de cal sobre a Organização das Nações Unidas. Eles não tem mais nenhuma influência na Casa Branca. E isso, para muita gente, é realmente muito bom, porque as Nações Unidas, convenhamos, de umas várias décadas para cá, têm se preocupado com muitas questões que nada têm a ver com a sua fundação, o seu propósito original. Mas isso é conversa longa, demoraria muito tempo para explicar. O fato é que as organizações da ONU, como a Organização Mundial de Saúde, por exemplo, já levaram um encontrão do loirão. Mas vejam só, ele está sendo seguido também por Javier Milei, que fez o seu governo declarar hoje oficialmente que a Argentina também se desligará da OMS. Trump estaria criando, então, uma corrente nesse sentido. Já é ano novo em Washington, D.C. Bem, o fato é o seguinte, em relação à sua proposta para a faixa de Gaza, claro, isso está mexendo exatamente no coração da fera, no coração da ONU, ou daqueles países que sempre defenderam a ideia de dois estados. Vejam, por exemplo, a reação pelo mundo, relatada aqui pelo Jewish News Syndicate. Diz o seguinte: a reação global veio rapidamente na quarta-feira, hoje, ao apelo do presidente Donald Trump para que os moradores de Gaza sejam realocados fora da faixa, que ele descreveu como um local de demolição, com a maioria dos países, diz o Jewish News Syndicate, se não todos, rejeitando a ideia. Diz também que a maioria dos países que adotaram uma solução de dois estados, pela qual um Estado palestino seria estabelecido ao lado do Estado judeu em territórios libertados por Israel na Guerra dos 6 Dias de 1967, expressaram uma mistura de incredulidade e indignação. Abre aspas para Keir Starmer, o primeiro-ministro da Inglaterra. Eles, os palestinos, devem ser autorizados a voltarem para casa, devem ser autorizados a reconstruir. E nós devemos estar com eles nessa reconstrução no caminho para uma solução de dois estados. Outra fala interessante, essa da ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock. Ela divulgou uma declaração insistindo que uma solução negociada de dois estados é o único caminho a seguir, não apenas rejeitando o plano de realocação de Trump, mas também pedindo que a capital de Israel seja dividida. Ela disse: está claro que Gaza, assim como a Cisjordânia e Jerusalém Oriental, pertencem aos palestinos. Eles formam um ponto de partida para um futuro Estado da Palestina, disse ela. A expulsão da população civil palestina de Gaza não seria apenas inaceitável e contrária à lei internacional, também levaria a um novo sofrimento
e novo ódio, acrescentou. Claro, a França também não ficaria de fora. Ela rejeitou a proposta com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, dizendo: a França reitera sua oposição a qualquer deslocamento forçado da população palestina de Gaza, o que constituiria uma grave violação dos direitos internacionais e um ataque às aspirações legítimas dos palestinos, mas também um grande obstáculo à solução de dois estados e um grande fator desestabilizador para nossos parceiros próximos, Egito e Jordânia, bem como para toda a região. A Espanha, diz o Jewish News Syndicate, que reconheceu o Estado palestino junto com a Noruega e a Irlanda em 28 de maio de 2024, também, obviamente, criticou o plano de Trump. O ministro das Relações Exteriores da Espanha disse: quero deixar bem claro, Gaza é a terra dos palestinos os palestinos de Gaza, e eles devem permanecer em Gaza. Gaza é a parte do futuro Estado palestino que a Espanha apoia e tem que coexistir, garantindo a prosperidade e a segurança do Estado israelense. Bem, a Irlanda também se manifestou, entre outros vários países. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a voz de Putin, claro, disse: esta é a tese que está consagrada na resolução relevante do Conselho de Segurança olha a ONU aí, gente, da ONU. Esta é a tese que é compartilhada pela esmagadora maioria dos países envolvidos nesse problema. Nós procederemos a partir dela. Nós apoiamos e acreditamos que esta é a única solução possível. Do que ele está falando? Da criação de dois estados, claro, baseado nas resoluções da ONU. Já o ministro das Relações Exteriores de Pequim disse: a China espera que todas as partes tomem o cessar-fogo e a governança pós-conflito como uma oportunidade para colocar a questão palestina de volta no caminho certo de solução política, com base na solução de dois estados. Então, o que vemos aqui é o seguinte: de um lado, os Estados Unidos, e de outro, a ONU. Todos esses países que, em nome da ONU, querem uma solução, a chamada solução de dois estados, e se recusam terminantemente a ver os palestinos da faixa de Gaza sendo realocados ou transferidos para outros países. Bem, daí porque eu disse no começo, já é ano novo na Casa Branca. A Casa Branca definitivamente não está nem aí para a ONU. Pode ser, sim, que os Estados Unidos saiam completamente da ONU. E aí? Bem, aí é preciso ter bola de cristal ou ser profeta para prever para vaticinar o que acontecerá. Será algo realmente muito grande, inimaginável, eu diria. Mas parece, ao que tudo indica, as coisas estão se encaminhando para isso. O mundo ficará dividido, claro, porque muita gente ficará do lado dos Estados Unidos na sua resolução mais abrangente ou mais espetacular desde o começo do século passado. Quem viver, verá, mas já estamos vendo. Israel está nesse caminho, a Argentina nesse caminho, provavelmente um ou outro país europeu, provavelmente Japão também se alinhará, Coreia do Sul, entre outros. Teremos a possibilidade aí da criação de um novo organismo com novas propostas. E aí, como a ONU sobreviverá? Essa é a pergunta que hoje muitos se fazem. Uns felizes, outros preocupados. Muito bem, meus queridos amigos, por falar em Estados Unidos, a coisa realmente está assombrosa em relação à USAID. Vejam só, o radialista Hal Turner publicou hoje no seu blog o seguinte: a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional gastou 70 bilhões de dólares financiando abortos e ideologia de gênero
no mundo, ou seja, globalmente. Mas tem algo ainda mais escabroso nessa história. Espera um pouquinho que eu já conto. Diz Hal Turner que os horrores expostos pelas auditorias nas contas da USAID em andamento no momento são de revirar o estômago. 70 bilhões de dólares foram tirados do bolso do contribuinte norte-americano para abortos e ideologia de gênero e também dinheiro para uma igreja de Satã em Nova York. Uau, você deve realmente estar chocado, não é não? 70 bilhões de dólares para ideologia, abortos e também uma parte disso para uma igreja de Satanás em Nova York. Aí, claro, Hal Turner pergunta, 70 bilhões de dólares, mesmo que alguém fosse pró-aborto, diz Turner, por que ele iria querer que o seu dinheiro, o dinheiro do contribuinte, fosse enviado para o exterior para coisas como mudança de sexo e comportamento bizarro, até mesmo no Paquistão? E aí ele mostra essa imagem. Para colocar apenas essa categoria específica de gastos da USAID, diz Hal Turner, em perspectiva, os Estados Unidos da América têm atualmente cerca de 15 mil pontes rodoviárias pessimamente avaliadas ou avaliadas como em condições perigosas, diz ele. 15 mil pontes em em condições de perigo. Apenas uma pequena fração do dinheiro do contribuinte norte-americano enviado ao exterior pela USAID para essas coisas que você já viu, poderia ter substituído cada uma de nossas pontes rodoviárias, todas elas, diz Turner. E pior, agora que vem a parte chocante, relatórios adicionais que sairão em poucas horas mostrarão que a USAID até mesmo encaminhou o dinheiro, dinheiro de subsídio, encaminhou até mesmo para a The Church of Satan, na cidade de New York. E aqui então ele mostra as informações oficiais do Employer Identification Number, o número de identificação do empregador, dentro dos registros dos computadores da USAID. Aí você pode ver aqui o endereço ou o destinatário é Lilith Grotto, Church Inc. of the Church of the Satan, Box 666, Times Square Station, Manhattan, New York. Ou seja, até para uma igreja satânica, o dinheiro do contribuinte norte-americano foi, claro, sem o contribuinte fazer a menor ideia de que o seu dinheiro estava indo para isso. E aí termina Turner dizendo, esse é apenas um pequeno exemplo da imundície humana do Partido Democrata promovida com o seu dinheiro, pacato cidadão. Porém, ele alerta, muito mais ainda está a caminho de ser anunciado. Bem, eu vou ficando por aqui, mas antes uma observação. A equipe do governo de Benjamin Netanyahu se reuniu anteriormente com Donald Trump, com a equipe de Donald Trump, para discutir o que seria acordado, o que seria levado à mesa de negociações, enfim, o que os dois líderes conversariam. Só que um dos chefes da equipe de Benjamin Netanyahu disse hoje o seguinte, olha, nós nos reunimos anteriormente com a equipe de Trump, conversamos muita coisa, mas em relação à ideia de Trump de limpar a faixa de Gaza, isso nos pegou de surpresa. Nós não sabíamos que ele falaria o que falou. Pegou-nos a todos de surpresa. Muito bem, isso vai bombar. Esse assunto, meus queridos amigos, será cada vez mais explosivo daqui para frente.
Eu vou ficando por aqui, mas eu volto amanhã. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e verifique aí a sua possibilidade de ser um patrocinador desse canal. Nós não temos patrocínio, portanto, eu preciso e muito da sua colaboração. Você pode ajudar o canal com Pix, mas pode também tornar-se membro do canal. A membresia é muito baratinha, mas é o que nos ajuda a sobrevivermos aqui na plataforma por pelo menos mais algum tempinho. Então considere aí, se você gosta desse canal, pense na possibilidade de se tornar membro. Seja um patrocinador para que a gente continue aqui trazendo essas informações para você que a grande mídia normalmente não traz. Até amanhã, se Deus quiser.